Olá, pessoal. Esta é a aula 1 de linguagem de programação C. Meu nome é Cleicon. Este é meu e-mail para contato, cleicon@yahoo.com.br. Então, linguagem de programação C, linguagem estruturada, padronizada, criada na década de 70, usada especialmente em sistemas operacionais, Unix. Podemos citar o Linux também, que desde a sua primeira versão, 90% da sua plataforma foi desenvolvida em linguagem C, 10% em Assembler, linguagem de máquina. E a maioria das aplicações voltadas principalmente para o ambiente Linux são desenvolvidas em linguagem C. Podemos citar também todos os sistemas embarcados, o que torna a linguagem C a segunda linguagem mais usada no mundo. A estrutura básica de um programa em linguagem C envolve o cabeçalho, que a gente define usando essa hashtag include, entre sinal de menor e maior. As bibliotecas .h. Essas bibliotecas, esses arquivos .h, eles possuem funções que já foram implementadas, na linguagem C e que a gente pode estar usando no desenvolvimento dos nossos programas. Temos as funções do usuário, essa parte opcional, a gente vai ver mais a fundo quando estiver vendo a aula sobre funções. E temos a função main que é de caráter obrigatório, que é a função principal. A seção include é onde declaramos a biblioteca de funções da linguagem C. Então, a principal que a gente vai usar nesse momento é a include stdio.h. std, então, stdio é a abreviatura de Standard Input Output, ou seja, padrão de entrada e saída. Nessa biblioteca encontramos as funções de leitura e escrita da linguagem C. O segundo bloco é o bloco das funções. Como eu falei anteriormente, vamos ver mais a fundo quando estiver estudando as funções. E o último bloco é o bloco principal, obrigatório. É nele que vai estar definida a função main, que será a função por onde o programa começará a ser executado. Aqui temos alguns exemplos da estrutura básica. Include stdio.h, void main. Esse void quer dizer que não vai ter retorno à função. Aqui definimos o bloco. Então, abre chaves é o início, fecha chaves é o final. Aqui temos um comando, printf. E aqui é uma mensagem, Hello World. Está entre aspas. As mensagens sempre entre aspas. E todo comando em linguagem C termina em ponto e vírgula. Aqui temos uma segunda variação da estrutura básica. Aqui a função main está começando com int e aqui a gente tem um return dessa função, um retorno. Esse padrão era muito utilizado quando era necessário retornar algum valor para o sistema operacional. Esse valor podia ser um erro, podia ser alguma outra mensagem de aviso para o sistema operacional. É um outro padrão que também é usado. Portanto, qualquer uma das declarações acima devem ser aceitas pelos compiladores de linguagem C.
Tipos de dados em linguagem C. A linguagem C define os seguintes tipos de básicos de variáveis. O inteiro, né, que é o int, são os números, né, positivos ou negativos, incluindo zero, inteiros, né. O char, variável do tipo caractere. Nesse caso vai ser utilizado para armazenar um único caractere. No decorrer das aulas vamos ver como que faz para poder ler um conjunto de caracteres, uma string. O float, para valores com casas decimais reais, deve-se utilizar esse tipo. Ele pode armazenar números reais com até 6 dígitos significativos. E o double é o mesmo que o anterior, só que pode armazenar mais dígitos, dando uma precisão maior nos cálculos com casas decimais. A linguagem C possui outros tipos de dados, e conforme o decorrer das aulas vamos ver. A linguagem ANSI C determina para cada tipo intrínseco um certo tamanho em bytes. Esse tamanho irá determinar a escala de valores que pode ser colocado dentro de um determinado tipo. Então, a seguir estão os limites de valores aceitos por cada tipo e o seu tamanho ocupado na memória. Também nessa tabela está especificado o formato que deve ser utilizado para ler e imprimir, os tipos de dados com a função scanf, que é a função de leitura, e o printf, que é a função de escrita. Então, tipos e formatos, né? Aqui temos alguns tipos. Aqui o tamanho desses tipos. E o formato. Esse formato é importante, porque é esse formato que a gente vai utilizar na hora que estiver fazendo a leitura ou na hora que estiver escrevendo, né, imprimindo o conteúdo, né, das variáveis. A gente vai precisar desses formatos aqui. Então a gente vê aqui os tipos básicos que a gente vai utilizar. O char vai usar porcentagem C. O int, porcentagem I. Também é aceito porcentagem D. O float, porcentagem F. E o double, porcentagem LF. Então, toda variável de um programa deve ter um nome único dentro do contexto de existência dela. Para se formar o nome de uma variável, que seria o identificador, é necessário seguir algumas regras impostas pelo compilador. Essas regras são: primeiro, o nome de uma variável deve começar por uma letra ou por um caractere, um underline. Os demais caracteres de uma variável podem ser letras, dígitos e o underline. O compilador reconhece os primeiros 31 caracteres para diferenciar uma variável de outra. Um ponto importante a ser ressaltado é que, para o compilador C, as letras maiúsculas são diferentes das letras minúsculas. Ou seja, a linguagem C é case sensitive, ou seja, sensível ao tamanho das letras. O processo de escolha de um nome de uma variável, identificador, é importante para a legibilidade de um programa e manutenções posteriores. Há algumas regras básicas que, se seguidas, irão melhorar muito a futura manutenção do programa. Não utilize nomes que não tenham significado com o uso da variável. Por exemplo, uma variável count utilizada para se guardar a soma de um procedimento. Melhor seria utilizar uma variável com o nome de soma. Então, dê nomes significativos para as variáveis.
Se uma variável for utilizada para guardar a soma de um valor, por exemplo, total de descontos, além da função, coloque também o conteúdo da mesma, chamando a variável de soma desconto. Procure usar somente abreviaturas conhecidas, como por exemplo, VLR, valor, conte seria para um contador, TOT, total, débito para débito, crédito para crédito, etc. Quando o significado não puder ser abreviado, utilize a forma integral. Exemplos: balanceamento, giro semanal, etc. Então, como definir uma variável em linguagem C? Para ser usada uma variável em linguagem C, ela deve ser definida indicando seu tipo e o seu nome. Para se fazer isso, deve-se usar a seguinte sintaxe: tipo, nome 1, vírgula, nome 2, vírgula, nome 3, assim por diante, encerrando com ponto e vírgula. Pode-se definir em uma mesma linha mais uma variável, bastando para isso colocar os nomes das variáveis separados por vírgulas. Exemplos: float v valor salário. Então a gente foi declarado uma variável v valor salário do tipo real. Char c sexo. Uma variável do tipo caractere. Int i, k, j. 3 variáveis do tipo inteiro. Às vezes, ao se definir uma variável, é desejável que a mesma já tenha um valor pré-definido. A linguagem C permite que, quando se defina uma variável, se identifique também o valor inicial da mesma. Deve-se colocar após a definição da variável o caractere igual. Esse daqui seria o caractere de atribuição, seguindo de um valor compatível com o tipo da variável. Exemplo: float v valor salário igual 15.000, ponto e vírgula. Aproveitando, barra asterisco, asterisco barra, a gente pode definir um comentário. Um comentário nos códigos, na codificação do programa. Char c sexo igual m, entre aspas simples. Entrada e saída. A entrada e saída em linguagem C são definidos pelos comandos printf e scanf. Função printf é a função escreva. Sintaxe: printf, formato, vírgula, argumentos. Então, para realizar a impressão de textos do terminal, deve-se utilizar a função printf. Ela possui um número variado de parâmetros, tantos quantos forem necessários. O primeiro parâmetro da função printf deve ser uma string, indicando o texto a ser mostrado. Nessa string deve ser colocado formatadores de tipo, aqueles formatadores %c, %i, %f, para cada variável que será impressa. No texto também pode ser colocados alguns caracteres especiais, indicados através da barra invertida, a ser impresso na saída. Barra N, por exemplo, pula uma linha. Se a função printf não possuir nenhum parâmetro, não será necessário colocar os formatadores de tipo em seu parâmetro de texto. Função printf. Exemplos: para se imprimir um texto somente, printf, e o texto entre aspas duplas dentro do parênteses e terminando o comando com um ponto e vírgula. Para se imprimir um valor de uma variável b do tipo inteiro, então printf,
os parênteses, ó, o formatador do tipo, ó, %d, entre aspas duplas, ou %i, porque é uma variável do tipo inteiro, vírgula, e o nome da variável b. Essa variável vai ser impressa seguindo esse formatador. Misturando texto e valor de variáveis. Printf. Então aqui temos um texto, ó, entre as aspas duplas. Temos um texto, ó, acumulado 2 pontos, %d. O que vai ser impresso no lugar desse %d? A primeira variável aqui, ó, depois a vírgula. E tot acum. Tracinho, mais um texto, ó, contas, %d. O que vai ser impresso nesse %d? A próxima variável aqui, depois a vírgula. E tot conta. Com caracteres indicados através da barra invertida. Então você pode usar caracteres de escape. Como por exemplo aqui temos o /t, que faz uma tabulação entre o texto. E temos o /n, que faz uma quebra de linha. Então, aqui encerramos a primeira aula de linguagem C. Na segunda aula eu vou iniciar pelos comandos de entrada e saída. Então vou começar falando sobre o printf novamente, depois passo para o scanf e vamos tratar dos operadores. Alguma dúvida nesta aula 1 pode ser encaminhado para o meu e-mail. E após coletar as dúvidas eu vou fazer um vídeo tratando dessas dúvidas em específico. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.